jejuar com a gente hoje. Eu quero fazer um desafio para você que ainda não enviou esse link para os seus familiares e para os seus amigos. Aproveite esse momento e faça isso. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pode deixar o seu joia, se inscrever na nossa página e compartilhar o link. E você que está no YouTube, pode também deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Nós queremos saber como está sendo a sua experiência online. Então deixe aqui embaixo seus comentários também. Nós acreditamos numa igreja que se move por meio da generosidade e do amor, mesmo em tempos difíceis. A obra, ela não para. Por isso é muito importante que você continue fazendo parte daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. E você pode fazer isso por meio das suas contribuições, das suas ofertas e dos seus dízimos. A gente vai deixar aqui embaixo também aparecendo algumas informações para que você faça a sua contribuição por meio de depósito bancário. E não se esqueça, é muito importante que você envie esse comprovante para o WhatsApp que vai aparecer aqui na tela ou então para o e-mail que também vai aparecer aqui. Se você não conseguir pegar essas informações agora, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que está tudo lá também. As nossas células, elas não estão paradas. Nós estamos nos reunindo online. Então procure o seu líder e não fique distante. Permaneça em unidade, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo por meio da igreja aqui na cidade. E agora fique com essa palavra abençoada que você vai receber. Tenho certeza que é uma mensagem de Deus para você. Queridos, graça e paz, um bom dia a todos. Estamos aqui novamente para falar da palavra de Deus, nesse tempo que estamos distantes uns dos outros, mas estamos ligados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, por aquilo que foi conquistado ali na cruz do Calvário, onde eu e você temos essa oportunidade, temos esse privilégio de estar ligado em Jesus Cristo. E por isso nessa manhã você pode estar recebendo na sua casa, você pode estar sendo tocado pelo poder de Deus, onde você pode ser visitado pelo Senhor, onde essa manhã Deus estará visitando a sua casa. Eu creio que os anjos de Deus estão cercando a sua casa, cercando a igreja, cercando cada vida, cada família, cada pessoa que tem se comprometido a andar nos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. E sabemos que é um tempo novo para a minha vida, é um desafio para a minha vida, um desafio para a sua vida. Conforme nós ministramos no domingo passado, falando da necessidade de permanecermos na fé. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar mais uma porção da palavra para a sua vida, e que você possa estar com o seu coração aberto, coração sensível, e permitir que Deus esteja visitando o seu coração, mudando a sorte da sua vida, quebrando cadeias, quebrando as amarras. E vamos estar falando sobre isso na palavra nessa manhã, falando da necessidade de uma intervenção que é necessária para a minha vida, para a sua vida. Você que gosta do título de uma palavra, o título dessa palavra é uma intervenção necessária. É o que nós estamos percebendo nesse dia, dessa necessidade de uma intervenção sobrenatural do nosso Deus, nesse caos, nessa situação toda, de famílias, pessoas desesperadas. E a gente sabe que em situações normais, muitas vezes, nós não gostamos de interferências, né? De ninguém estar, tipo assim, alguns, né? Eu não gosto que ninguém se intrometa na minha vida, cada um vive para si, mas a palavra de Deus nos orienta da necessidade de estarmos juntos, sempre buscando o companheirismo, sempre buscando, sabe, de estarmos nos relacionando, nos falando, principalmente estar ligado nele, de estar buscando orientação no Senhor sobre todas as coisas que precisamos fazer e aquilo que você precisa. E nessa manhã eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, e antes que nós entremos na palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você. Fecha seus olhos onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do seu nome,
Pai, nós colocamos, Pai, este culto, nós colocamos esse momento que vamos estar meditando sobre a Tua Palavra. Pai, eu peço a Ti, Deus, que Teu Espírito Santo possa estar movendo os corações, alcançando cada vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, que seja dissipado toda dúvida, toda incredulidade, todas as amarras, tudo aquilo que não procede do Senhor, e que seja estabelecido a Tua vontade em nossas vidas, que seja estabelecida a Tua vontade em cada coração nesta manhã, e pedimos a Ti, toca em cada coração, a Deus, profetizamos os corações abertos, ouvidos abertos, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Bom, como eu estava dizendo, antes da oração, falando sobre essa questão, né? Muitas vezes, quantos de nós queremos ser independentes? Há pessoas ainda que acham que cada um deve cuidar apenas da sua própria vida, mas nós sabemos que quando chega o momento de desespero, o momento do caos, aí nós percebemos que as intervenções são necessárias em nossas vidas. E é o que temos sentido nesses dias. Estamos necessitando de uma intervenção de Deus nesse caos que está implantado, que estão nas nações sendo abaladas por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus, mas nós não queremos estar aqui priorizando isso, mas priorizando sim a vontade, a presença de Deus. E sabemos que quando a situação é grave, pedimos socorro para todo mundo, né? Para a polícia, bombeiros, vizinhos, ou até mesmo qualquer pessoa, mesmo que seja estranha, qualquer auxílio é valioso, e uma equipe de resgate é recebida com grande alegria quando você está em momento de perigo. Então a Bíblia nos traz diversos exemplos de situações extremas, nas quais uma intervenção se fazia necessária. E nós vamos estar aqui citando algumas passagens da Bíblia. Seria importante que você estivesse com a sua Bíblia na sua mão, para que você pudesse estar acompanhando juntamente comigo aqui algumas verdades da palavra. No livro de Gênesis, capítulo 19, nos mostra um momento de que, se não houvesse uma intervenção, um milagre de Deus, certamente uma família seria destruída. E nós estamos falando na família de Ló e sua família. No livro de Gênesis, capítulo 19, de versículos 12 a 16. Nos versículos 12, já nos diz assim: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló falou com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E é o que nós vemos nestes dias, que se não for a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre esta nação, queridos, certamente, se o Senhor não for conosco, naturalmente seremos dizimados dessa terra, ou certamente seremos afetados por tantas outras situações. Mas a Bíblia diz que quando você começa a ler a partir desse capítulo 19, fala que 2 anjos foram enviados àquele lugar, foram enviados à casa de Ló. Isso mostra claramente como Deus também pode estar visitando a tua casa neste dia, para trazer uma visitação, o anjo de Deus anunciando para você se cuidar, para você juntar a sua casa, sabe, juntar o seu genro, juntar a sua família. Lógico que hoje nós estamos vendo que não podemos estar fazendo isso, mas você pode estar fazendo isso da sua casa, aproveitando as redes sociais, de unir a sua família, começar a falar uns pelos outros, uma videoconferência.
tantas ferramentas das redes sociais, onde nós podemos falar com nossos familiares, podemos falar de Jesus a eles e falar dessa necessidade deles se renderem ao Senhor e crerem na misericórdia de Deus, porque aqui no final do versículo 16 disse: e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. É o que Deus tem manifestado, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que a nossa nação, se não fosse a misericórdia de Deus, certamente estaria totalmente destruída. E Deus tem nos dado essa chance, tem nos dado uma nova oportunidade para viver, para crer na verdade. E quando nós olhamos aqui, houve uma certa incredulidade dos familiares de Ló, acreditando que Ló estava brincando, que os anjos estavam brincando. E muitas vezes estamos se portando dessa maneira: não, isso não vai acontecer não. Mas nós precisamos voltar para o Senhor. A oportunidade que Deus está dando a você nessa manhã, de você tomar uma nova postura, uma nova atitude, de se arrepender e voltar para Ele. Sabe, pedir: Senhor, tenha misericórdia da minha casa e da minha família. Sabe, parar de brincar com as coisas de Deus, levar as coisas de Deus mais a sério, assumir um compromisso com Ele. Assumir uma aliança com Ele, entregar seu coração a Ele, entregar sua casa, entregar sua família ao Senhor. E sabemos que isso aqui foi justamente momentos da destruição de Sodoma e Gomorra. Momentos em que havia umas situações críticas, né? E há outros exemplos dentro da palavra, no livro de Êxodo também, fala quando a escravidão dos israelitas no Egito tornou-se insuportável. O que aconteceu com eles? Eles clamaram a Deus. Eles estavam escravizados, eles não estavam suportando mais o sofrimento, né? A maneira que Faraó estava nos escravizando, e isso representa a mesma coisa, a minha vida, a sua vida, as pessoas que estão longe de Deus, estão desesperadas, clamando pela misericórdia. E a maneira que Deus, nesses dias, tudo isso que está acontecendo, esse barulho, esse alvoroço todo, mas ao mesmo tempo podemos ver testemunhos de situações que estão acontecendo mundo afora, mas de pessoas que estão se arrependendo, pessoas que estão voltando para o caminho do Senhor por causa desse clima, dessa situação toda. Então é o momento exato em que nós precisamos estar testemunhando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. E no livro de Êxodo, capítulo 3, eu gostaria que você abrisse comigo ali. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a história, mas fala que era o momento em que a nação estava desesperada, o povo estava sofrendo, o povo estava realmente no limite, não tinha mais condição de viver. E a Bíblia diz que eles então clamaram ao Senhor. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Querido, saiba, Deus tem ouvido o clamor do teu coração, Deus tem ouvido o clamor dessa nação. De repente nem tudo mudou para a sua vida, nem tudo está bom para você, mas creia que Deus, Ele está no comando, Ele está no controle. O que você precisa fazer é continuar se prostrando, buscando a Ele em oração, se arrependendo, declarando: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso da Sua presença. A minha casa, clame ao Senhor. Deus, a minha família tem sofrido com problemas de opressão, de depressão, situações financeiras arrochadas e tantas outras áreas em que poderíamos aqui estar relacionando, mas você conhece sua vida, você conhece seu coração, você sabe a maneira que o propósito do diabo é somente roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o que Ele tem para você. O que Ele estava mostrando aqui para nesses momentos do desespero do povo ali no Egito era justamente:
eu sou um Deus de misericórdia, eu quero mudar a história de vocês, eu vou mudar a sua história. E a Bíblia diz que ele ouviu o clamor dos israelitas. Sabe, a sua oração, querido, tem poder. Seus joelhos prostrados, clamando quando ninguém está vendo, ali na sua casa, no seu quarto, aonde quer que você esteja, se você se prostrar diante dele, sabe, ele vai ouvir o teu clamor, ele vai ouvir a tua oração. E aqui, de repente, no desespero desse povo, certamente passava pelo coração deles, olha, ninguém está nos ouvindo, ninguém se importa conosco. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E aí, o que Deus fez? Ele proveu um homem que se dispôs a ser canal de Deus. E certamente Deus vai estar levantando homens, mulheres, para serem canais, serem testemunhas, para mesmo por um telefone, mesmo por pelas redes sociais, e você enviar uma mensagem para alguém, enviar uma mensagem para os seus familiares, para os seus amigos. Eu tenho certeza que qualquer um deles que não conhece ao Senhor, que não servem ao Senhor, mas se você se dispuser nesse dia, ainda hoje, no final desse culto, de você pegar e dar um telefonema, mandar uma mensagem, um versículo da palavra para seus amigos, para os seus familiares que não servem ao Senhor, querido, será muito bem recebida, pode ter certeza disso. Muitos estão desesperados, não sabem o que fazer. Eu estava lendo, acredito que foi ontem, uma reportagem de situações do caos ali na Itália, e falando num testemunho de médicos, dizendo que eles são ateus, eles creem na ciência, e Deus para eles é o segundo plano, mas a situação estava ali tão desesperadora, e ao mesmo tempo de eles terem que escolher quem é que ia sobreviver, quem teria o direito de viver e teria o direito de morrer. Na verdade, nenhum direito, né? Mas nesse momento eles começaram a perceber o valor de uma vida, o valor de uma pessoa, onde ele ter que decidir e falar, não, esse aqui vai morrer, esse aqui não. E aí ele começou a perceber, e a maneira que ele começou a sentir que existe um Deus que está acima de todas as coisas. E aí diz que ele se converteu, ele pôde testemunhar, e Deus está fazendo uma obra maravilhosa naquele lugar, no hospital. E certamente muitos outros médicos e enfermeiros tendo as suas experiências, e como eles precisam da nossa oração, como eles necessitam que nós oremos por eles, que nós lhes demos uma palavra de Deus para eles, uma palavra de esperança para cada um deles, para que eles jamais se desistam daquilo que Deus os determinou para que eles façam. Sabe, você tem essa oportunidade de ser esse canal de Deus, ser um instrumento na mão do Senhor, para falar do amor de Deus, para que você seja alguém que Deus fala, não, eu estou enviando essa pessoa para trazer uma palavra para você, principalmente aqueles que não conhecem a Deus. Um outro exemplo está no livro de Juízes, capítulo 3, versículos 6 e 7. Nós vamos dar uma boa passeada na palavra de Deus. Juízes capítulo 6, fala justamente no momento em que os israelitas novamente sofrendo com a devastação, os alimentos se perdendo, os midianitas, outros povos roubando, invadindo as suas terras, arrancando o que eles tinham plantado. E aí no capítulo Juízes 6, versículos 6 e 7, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Então aqui está dizendo que quando esse povo, no seu desespero novamente, quando nós olhamos dentro da palavra, da história desse povo ali, clamando para um livramento, para uma cura, para no momento do aperto, para um momento de desespero deles, diz que eles clamaram ao Senhor. E aí diz que ele interveio através de um juiz.
realizando um grande livramento. Então mostra mais uma vez a maneira que o povo se colocou aos pés do Senhor, quando o povo voltou-se para Deus e começou a clamar ao Senhor pela sua misericórdia. E a Bíblia diz que Deus enviou um juiz para livrá-lo. A palavra de Deus nos mostra muitos exemplos, sabe, de situações de calamidade, do caos, quando o povo começa a clamar, quando o povo cai a consciência da necessidade, sabe, da dependência de Deus e começa a buscar a sua presença. E nós temos percebido que essa nação está sendo abalada pela oração, pela entrega, pela rendição. Sabe, esse momento em que você é desafiado a estar fazendo parte de uma torre de vigia, igual nós fazemos aqui, há 12 horas de oração na sua casa, cada uma hora tem alguém orando. Querido, isso está espalhado pela nação inteira. Quanta gente está orando por essa nação, por uma intervenção do sobrenatural de Deus. Porque isso tem caído no coração das pessoas, de uma necessidade, de uma intervenção divina em tudo isso que está acontecendo em nossos dias. Sabe, é um momento especial onde você não pode se desesperar, onde você precisa confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe, momentos que nós vemos nas histórias da palavra de Deus, em situações de desespero das pessoas, das famílias, e Deus envia o anjo, envia o livramento, envia o juiz para defender as suas causas. E estamos vivendo também momentos únicos em nossa geração, onde você está sendo desafiado a clamar ao socorro de Jesus Cristo e confessar a Ele como Senhor na sua vida. Ainda na palavra, mais um exemplo também, um exemplo maior ainda, a maior intervenção divina na história da humanidade, fala justamente da vinda de Jesus Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer no seu lugar, sabe, e de você crer, sabe, que Ele perdoa, Ele tem poder de perdoar os seus pecados. No livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o próprio João Batista, sabe, declarando isso. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagina o encontro de João Batista, o profeta que foi levantado para preparar o caminho da vinda do Messias, e tendo um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E quando ele encontra com Jesus, dá para você ter a noção dessa profundidade de João Batista, e pegar, apontar, olha, esse é aquele que tem poder de perdoar os pecados. Esse é o Cordeiro puro, santo, que tem poder de sarar as suas dores. É o que você precisa confessar nestes dias e se render a Ele com todo o seu coração. Sabe, algumas interferências ocorrem apenas não pela vontade de Deus, mas muitas vezes por até o próprio tempo determinado para Ele. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo dessa terra. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de você deixar de se abraçar. É o dia que estamos vivendo, não é isso mesmo? Hoje você vai chegar perto de alguém, um parente seu, opa, não posso nem abraçar os meus irmãos, não posso abraçar meu netinho, não posso abraçar meus amigos, eu não posso estar com a igreja reunida porque por precaução, por prevenção. E o que a palavra de Deus diz, isso é muito claro. Há um tempo para todo propósito debaixo da terra. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Você está tendo essa oportunidade, esse privilégio de viver esses dias e poder olhar: Senhor, eu estou passando por esse tempo, mas o Senhor é fiel e poderoso para nos guardar a minha casa, trazer o livramento sobre a minha família. Amém? E esse é um dos fatores que tornam a oração tão importante, é necessária e urgente. E a Bíblia diz, o próprio Jesus, olha, não tem outra opção, querido, você precisa correr para Ele. O próprio Jesus disse: olha, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Ele é o caminho, querido, Ele é a verdade, é onde você precisa se render e confessar a Ele, entregar seu coração a Ele.
Ainda quero ler aqui com você, completando essa passagem do Evangelho de João 14, do versículo 6, onde eu acabei de mencionando aqui, onde o próprio Jesus, fazendo essa declaração, essa confirmação: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda no versículo 11, ele mesmo diz: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, de você crer na pessoa de Jesus Cristo, de você render teu coração a Ele. Ainda no livro de Atos 4:12 fala que não há outro nome em que nós temos salvação. Abra comigo aí no livro de Atos 4:12. Procuramos correr porque o tempo passa muito rápido. A Bíblia diz no livro de Atos 4:12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome, querido. Você quer confessar a Jesus Cristo como Senhor? Você está tendo essa oportunidade nessa manhã. A Bíblia diz que não há outro nome onde você possa encontrar salvação, onde você pode ter os seus pecados perdoados, onde você tem o poder de ser uma nova criatura, onde a sua história, a história da sua casa pode ser mudado. Ele te dá essa oportunidade nessa manhã, porque Deus tem ouvido o seu clamor, Ele tem entendido, Ele tem visto as suas necessidades. Então é o momento exato, é o momento em que Deus está te dando essa oportunidade. Amém? E muitas vezes você pode estar clamando de outras maneiras, a outros deuses, a outros ídolos, mas devemos orar ao Senhor Jesus e confiar a Ele. Ainda há um livro de Salmos 20, versículo 7 diz: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. É importante que você esteja anotando essas referências, para que depois você possa estar meditando, para ver se tudo aquilo que a gente está dizendo aqui nessa manhã bate com a palavra. Mas a palavra de Deus está dizendo no Salmos 27, alguns confiam nos seus carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, outros confiam nos seus muitos dinheiros. E agora, exato, nesses dias em que estamos vivendo, querido, não importa a sua posição social, não importa se você tem o melhor carro do ano, se você tem uma grande poupança, meu irmão, tudo se vai hoje, tudo perde o seu valor. Mas quando você tem a Jesus, quando você tem a Ele na sua vida, quando você entrega a sua vida a Ele, você tem paz, independente daquilo que você tenha. Se você tem pouca coisa, mas você está servindo a Ele, amado, fique em paz. Deus conhece a tua vida. Ainda há outra passagem da Bíblia, no Salmo 105, versículo 4, Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Olha esse desafio para você nessa manhã. Busquem ao Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder. Deus está dizendo para você nessa manhã, corra para Ele, busque a sua presença. Permite que Ele adentre na sua casa, adentre no teu coração e te mude por completo. Abra teu coração para Ele nessa manhã. Outra coisa, muitas vezes, o clamor ele requer também o que é a humildade, um quebrantamento. O versículo que sempre eu estou mencionando no livro de Salmo 51, onde diz que Deus ele agrada do coração quebrantado. Isso ele se agrada. Ao oposto que diz no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 17. Você pode ler também comigo ou fazer somente a sua anotação. Isaías capítulo 2, versículos 17 diz: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia.
Então, que fique bem entendido, esclarecido, querido, a arrogância não vai te levar a lugar nenhum. A arrogância não vai nos levar a lugar nenhum, sabe? Mas unicamente do nosso coração quebrantado e rendido diante dele. A arrogância dos homens será abatida, o seu orgulho será humilhado. Então, medite, analise o teu coração nessa manhã. Se você não tem vivido uma vida de arrogância, do orgulho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de tal pessoa, eu não preciso. Querido, nós dependemos de Deus. E nós precisamos da ajuda de Deus. Nós necessitamos de uma intervenção. Você, querendo ou não, querido, você necessita de uma intervenção do sobrenatural na tua vida. Senão você não vai a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não declararmos: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso da sua ajuda. A minha casa, o meu lar, o meu trabalho, sabe, a preservação do seu emprego, querido. Você precisa clamar: Senhor, preserva o meu emprego, preserva a nossa empresa, abençoa, Senhor, ó Deus, o meu patrão, guarda o coração dele. Quem sabe, hoje é o momento de você enviar uma mensagem da palavra de Deus para o seu patrão, para os seus amigos, seus colegas de trabalho que estão aflitos, desesperados, preocupados se vão perder o seu emprego. Quem sabe não é o momento que Deus está te levantando para ser esse canal, esse instrumento para fazer a diferença nessas pessoas, querido. Eu creio que é o momento exato onde você vai fazer a diferença com o seu testemunho e a sua dependência em Deus. Sabe, é necessário o reconhecimento da necessidade, da nossa fraqueza. Mas a gente sabe, os orgulhosos não clamam, eles estão: não, eu não preciso, isso é normal, é a doença, é a aflição, a palavra de Deus diz isso, amém, é isso mesmo. Mas necessitamos declarar: Senhor, nós precisamos da tua graça. Anota também aí, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22, 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22. De madrugada partiram para o deserto de Tecoá. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Queridos, isso aqui são exemplos claros em que nós podemos estar colocando em prática em nossas vidas. Um momento de desespero, um momento de situações se levantando, os inimigos se levantando contra o povo naqueles dias, o povo de Judá. E aí diz que o homem se colocou, quem? Josafá. E desafiou o povo: olha, começam a dar glórias ao Senhor, começa a render graças ao Senhor, começa a glorificar o nome dele. E eu quero desafiar você nessa manhã, de você poder estar entoando louvores ao Senhor, de você não estar olhando para as circunstâncias, de você não estar olhando para os noticiários que tanto muitas vezes traz conflitos no teu coração, angústia na tua alma, mas para que você possa recorrer à palavra, de você poder estar orando e você estar profetizando, sendo um canal de bênção para esses dias. Porque se nós ficarmos enfiados aos noticiários, às redes sociais que trazem tantas coisas, tem coisas boas, mas tem coisas que muitas vezes vai só trazer aflição na sua alma. Mas quando você olhar para dentro da palavra, fala que quando eles começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra aqueles homens. É o que Deus quer fazer através da tua vida. A partir do momento que você começar a levantar as suas mãos, entoar louvores, colocar a sua família
em prioridade, você está abençoando a sua casa, abençoando esta nação, abençoando as famílias, querido, Deus vai operar o sobrenatural e Ele vai intervir com a bondade e a misericórdia dEle, através da minha vida e através da sua vida. Amém? E você precisa se levantar como esse canal de bênção, como instrumento do poder de Deus. Eu quero citar ainda um exemplo de uma palavra que eu acho tremenda. Lógico que toda a palavra de Deus, mas ainda nos mostra um exemplo no livro de Atos, capítulo 16, fala momentos em que os homens de Deus que estavam, Paulo e Silas, estavam aprisionados, foram aprisionados, depois deles serem açoitados, lançaram eles no cárcere, as suas pés foram amarrados. Eu lembro que eu estava lendo um comentário dessa passagem da palavra, no livro de Atos 16, fala que Paulo e Silas, eles foram amarrados num tronco, e esse tronco, ele amarrava seus pés e você ficava com as suas pernas abertas, e forçando para que você não abrisse a sua perna, e a dor era demais, então dá para imaginar o sofrimento daqueles homens, mas a Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que bênção! É o que Deus quer fazer na tua vida, querido. Sabe, de você começar a orar, a declarar, a profetizar, a entoar louvores ao Senhor, mesmo as perdas, mesmo as situações contrárias, as tempestades se levantando sobre a sua vida, sobre a tua casa. Querido, olhe para o Senhor. O livro de Hebreus diz que nós precisamos olhar para nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que Ele é Senhor, Ele é o suficiente Salvador para te curar, para te salvar, para te libertar, para te fortalecer. E que nessa manhã você possa tomar essa postura, sabe, de Paulo e Silas mesmo, presos, amarrados, sofrendo na cadeia. A Bíblia diz que eles estavam entoando louvores ao Senhor. E eu quero desafiar você, fazer isso na tua casa. Sabe, não fique se lamentando. Tadinho de mim, não, querido, olha para Jesus, clame pelo seu socorro, Ele é o nosso socorro bem presente, nos momentos da angústia, nos momentos das tribulações, e a gente sabe que em alguns casos Deus intervém, pois a sua ajuda significaria a interrupção de um processo necessário, quando nós olhamos esses exemplos que nós lemos aqui, e momentos em que a Bíblia diz que o homem estava afundado no pecado e Deus não via outra solução a não ser de dar o seu filho. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus, Ele deu o seu filho, o seu único filho, para nos salvar, para nos perdoar. E é isso que nós temos para você nessa manhã. É isso que eu quero que você esteja meditando, de você estar anotando essa palavra, de você anotando essas referências e declarando: Senhor, eu creio no seu poder. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor. E a gente sabe que nós precisamos orar sempre ao Senhor, seja por questões pessoais, por questões coletivas. Lembrando sempre, há uma passagem da palavra de Deus também no livro de Crônicas, capítulo 7, 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querido, é a palavra de Deus para nós nesses dias, é a palavra de Deus para você, querido, você que está nos ouvindo nessa manhã. Sabe, de você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados. É o que nós precisamos estar clamando: Senhor, perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa, Senhor, pela corrupção. Perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos distanciados da Tua presença. Mas nós confessamos: Senhor, nós dependemos do Senhor e precisamos de Ti.
E eu quero convidar você nessa manhã, quero estar encerrando essa palavra, mas antes eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e por um momento você estivesse orando pela sua família, orando pelos seus amigos, orando por essa nação, profetizando, levantando as suas mãos e declarando: Senhor, sara essa terra. Senhor, perdoa o pecado desse povo, perdoa os nossos pecados. E você se colocar na brecha como sendo aquele que tem pecado contra o Senhor, que tem se distanciado da sua presença, e dizer: Senhor, eu não sou digno da sua misericórdia, mas Pai, mas intervenha com a tua graça. A graça diz que é o favor que nós não merecemos, é o favor que você não merece. Mas Deus é um Deus de graça, bondade e misericórdia. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Feche seus olhos, ore ao Senhor, entregue a tua vida a Ele, entregue teu coração a Ele. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesta manhã. Senhor, aqueles que estão pela primeira vez, que eles sejam tocados pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra. Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, para visitar essas vidas, para mudar a história de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, sara esta nação, Pai. Envia o Teu socorro de norte a sul, de leste a oeste. Que a Tua glória se estenda sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos pela vitória na cruz do Calvário, Senhor. Envia, Senhor, a Tua intervenção do Teu sobrenatural em nossos dias, para a glória e o louvor do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, seu lar e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.